foi inspirador, né, porque o Bernardo que começou com essa coisa de palestra, e eu comecei a assistir muito as palestras dele. E, na verdade, eu aprendi muito com ele. E o mundo esportivo tem muita conexão com o mundo corporativo, muito. Né? Essa coisa da liderança, do trabalho em grupo, é muito parecido, né? Porque quando você trabalha numa equipe, existe uma estratégia, né? Eu falo que a torcida é um cliente, né? Que está ali esperando os seus resultados, né? E o adversário é o concorrente, né? Mas às vezes, quando você tendo um concorrente, você se esforça para crescer mais, para produzir mais. E quando você se torna a maior empresa, você é a empresa a ser batida. Todo mundo quer ganhar de você. É que nem um atleta. Quando você chega no auge da sua carreira, todo mundo quer estar ali no seu lugar. Agora, você se manter ali em cima é mais difícil, né? Então, você tem que se reinventar, buscar formas de motivar sua equipe. E é muito parecido o mundo, né? E eu me identifico muito. Adoro falar em público. Eu sempre gostei de me exibir. Sempre. Sempre fui muito. O Bernardo falava assim: chegava uma imprensa aqui, você ficava assim querendo. Eu falei, lógico. Adorava ir naquela época Ilha de Caras. E a gente foi ganhando popularidade, os atletas, devido àqueles uniformes, né, que a gente usava, que eram aquelas sungas, o Galvão Bueno, o Luciano do Vale, que supervalorizou, né, nós éramos as musas do voleibol, e a mídia. A mídia que não era esportiva começou a divulgar as mulheres bonitas do vôlei, as meninas, e daí abriu um mercado diferente para a gente também. Só que isso incomodava muito o Bernardo, porque ele ficava assim, ele falava, vocês querem ser musas? Então vocês ficam aqui do meu lado, sentada no banco, que eu vou ficar admirando vocês. Ali na quadra não tem musa, ali tem uma jogadora, uma guerreira. Mas era uma forma dele se expressar, né? E eu lembro que a gente perdia muito para Cuba, né? Eu falo isso direto. Falo que o voleibol brasileiro é hoje essa potência que é graças a Cuba. A gente perdia muito, muito, muito. E aí o Bernardo falou, vamos começar a fazer amistosos lá em Cuba, para a gente entender o que eles fazem de diferente. Quando a gente chegou em Cuba, um dia a gente foi ver eles, né? Foram ver elas malhando. Elas faziam levantamento olímpico. Estou falando isso em 1995. O tal do CrossFit, que hoje é moda, elas faziam em 1995. E a gente fazia aqueles pezinhos, halterezinho, elastiquinho. Aí ele mudou toda a nossa parte física. Aí foi o grande problema. Porque todas nós ficamos travadas. Nosso rendimento caiu. A gente, às vezes, errava o tempo do ataque, porque o excesso de musculação foi travando. Só que, com o tempo, a gente foi percebendo que aquela força estava dando efeito, tinha aumentado. Aquela velocidade do braço já estava se soltando. Aquele período inicial no treinamento era muito difícil, a gente não rendia. Mas com o passar dos meses, a gente foi vendo que estava dando efeito, estava saltando mais. E realmente foi a grande virada do voleibol brasileiro, foi essa conscientização de uma necessidade de uma preparação física mais forte. E nós somos cobaias de tudo, nós éramos cobaias do tênis. Eles estavam desenvolvendo um tênis para voleibol. As meninas vão testar o tênis. A gente corria naquelas pistas de Cooper, a gente subia a arquibancada, a gente subia a escadaria. E a gente não sabia como que era melhor, qual que era o melhor tipo de trabalho. Hoje você tem um tênis adequado, hoje você tem uma esteira anti-impacto, hoje você precisa subir escada. Você tem aquele exercício que você faz tem a escada numa eletrônica, escada eletrônica, ali, né? Tipo, enfim. Então, assim, mas todo esse processo faz parte de um aprendizado. Né? Para a gente foi muito motivador e os resultados cada vez mais são melhores do nosso voleibol. Né? A nossa geração, em 1996, nós fomos as primeiras mulheres brasileiras a ganhar uma medalha olímpica. Nunca nenhuma mulher tinha ganho uma medalha. A gente não tinha noção o que era isso.
Assim, era muito longe você ver o vôlei, qualquer esporte de uma mulher ganhar uma medalha. Então a gente quebrou muitos tabus, né? Assim, a gente marcou, eu brinco, né? A gente marcou uma historinha ali no livro, Com né? Do certeza. esporte Com certeza. brasileiro. E aí, mas eu falo, graças àquela geração da Isabel, da Vera Mossa, da Jaqueline, elas foram revolucionadoras, né? E aí o nosso vôlei foi se profissionalizando. Hoje a gente tem uma estrutura ali em Saquarema que vale muito a pena vocês conhecerem. É primeiro mundo. Todos os técnicos do mundo vêm fazer intercâmbio com nossos profissionais. Vem querer saber o que o Brasil faz hoje. O que a gente fez com Cuba, hoje a gente é uma referência no mundo. Então é muito bacana, né, saber que a gente está no caminho certo. Só que aí existe transição, renovação de gerações, uma nova geração, uma geração hoje que se frustram com o não. A gente tem filhos, a gente sabe disso. Então, como lidar com esses novos jovens, jovens tendo burnout? Eu devo ter tido 30 mil burnout na minha vida de atleta, mas a gente nem sabia o que era burnout. Ficava 2, 3 dias chorando, não tinha vontade de treinar. Ah, tem que ir, vamos pro pau. Então, assim, hoje a gente tem que ter muito mais cuidado para lidar com esses nova geração, esses novos jovens, e uma sabedoria para educar, né?